Mais uma vez, uma equipe ágil está usando um quadro Kanban, agora estamos falando de Kanban, para gerenciar seu fluxo de trabalho. Uma parte interessada aborda o líder da equipe e pergunta por que o tempo de ciclo nesse projeto é maior que o tempo de ciclo no projeto anterior. O líder da equipe pergunta como a parte interessada chegou a essa conclusão. A parte interessada explica que ele usou a fórmula da Lei de Little. Qual das seguintes fórmulas a parte interessada provavelmente usou? Essa é uma questão eminentemente técnica, né? Eu diria que ela nem é uma questão situacional, mas eu tenho que trazer para vocês, porque apesar de 90% das questões serem situacionais, eventualmente a gente pode ter questões mais diretas e mais técnicas, e é preciso conhecer a parte técnica também. Aqui a gente está falando sobre o Kanban. O Kanban, eu diria que ele não aparece tanto dentro da prova quanto o Scrum, né, e os conceitos de uma abordagem ágil mais tradicional, né, porque tem gente que trata o Kanban, às vezes, não como uma abordagem diretamente ágil, ou às vezes algumas pessoas tratam como um caminho alternativo à agilidade, mas eu acho, ainda que a gente saia dessa apurrinhação de dizer se é uma abordagem ágil, se não é, o fato é, você tende a conseguir alguns efeitos da agilidade ao utilizar o Kanban. E existe dentro do Kanban, e se você está acompanhando as minhas lives mais práticas, né, sobre agilidade, que eu tenho feito aí normalmente às quartas-feiras, a gente tem falado muito sobre o Kanban lá, e a gente falou sobre a lei de Little. Antes de mais nada, primeiro assim, a questão pergunta sobre tempo de ciclo. Chegou uma pessoa lá, um cliente falou assim, ó, o tempo de ciclo nesse projeto está maior do que o tempo de ciclo no projeto anterior. Tempo de ciclo é a mesma coisa que cycle time, né? Que é o tempo, deixa eu mudar aqui a minha canetinha, é o tempo decorrido, né, entre o momento em que um item sai de uma determinada etapa e chega até a outra etapa. Eu posso ter o cycle time grandão de todo o fluxo e posso ter um cycle time também intermediário, daqui até aqui. Algumas pessoas chamam esse cycle time grandão aqui de lead time, tá? Então, cycle time grandão do fluxo inteiro é a mesma coisa que lead time, é disso que nós estamos falando aqui. E segundo a lei de Little, que é essa lei citada aqui, é essa formulazinha aqui. A gente sabe pela lei de Little que o cycle time médio é igual. Então, o cycle time é isso, é igual ao work in progress médio. O que é o work in progress? Primeiro, né? Cycle time médio, então, vai ser a média de todos os cycle times de todos os itens aqui. O work in progress primeiro. O work in progress é a quantidade de itens que estão em trabalho, em progresso. Então, a partir do momento que eu coloquei um item em análise, ele está em progresso. E ele só, o único que não está em progresso aqui é esse aqui, porque ele já está pronto. Então, eu considero que ele não está mais em progresso. Todos os outros eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Só que repare que agora eu tenho 11 itens. À medida que o tempo vai passando, esse fluxo vai medindo. Então, eu tenho um work in progress médio também. E eu tenho um throughput médio. Né? O que é o throughput? É a quantidade de itens que eu termino dentro de um espaço de tempo. Então, eu posso ter um throughput semanal, por exemplo, de 5 itens, que significa que o quê? Toda semana eu consigo entregar 5 itens. Né? Esse é um exemplo de throughput. Pois bem, aí eu não vou me aprofundar muito nisso, gente, porque é isso. Para vocês terem uma ideia, né? O Kanban poderia dar um curso de 300 horas só sobre o Kanban. Tem 4 semanas que eu estou falando lá nas lives só sobre o Kanban, então saiba que é importante você saber essa lei aqui. O fato é, o cycle time médio é igual ao work in progress médio dividido pelo throughput médio. E aí a resposta é bem direta, é a letra C, né? Se a gente for olhar, o trabalho em progresso dividido o cycle time, que é o tempo que a gente quer aqui, é igual ao trabalho em progresso dividido pelo throughput. Trabalho em progresso é a mesma coisa que work in progress dividido pelo throughput médio. É uma questão, de fato, bastante técnica. Uma coisa que eu acho interessante aqui, até para vocês não ficarem só com essa resposta eminentemente técnica, a base do Kanban, né, ela está muito focada, deixa eu só apagar isso aqui, ela está muito focada em a gente parar de começar um monte de coisa e começar a terminar as coisas, né? E, sobretudo, o que isso significa? Eu ter menos work in progress, né? Eu não jogar um monte de coisa aqui, né? E começar um monte de coisa em paralelo. Por quê? Porque eu não consigo dar atenção para nada e eu não termino nada, né? E se a gente reparar, olha, faz todo sentido essa fórmula. Se eu tenho um work in progress muito grande,
eu acabo tendo um cycle time muito grande. Isso que eu acho que talvez possa ser a essência dessa fórmula para vocês entenderem aqui, e a essência do Kanban. Quanto mais eu ficar enfiando coisa para fazer aqui em paralelo e não consigo acabar nada, né? Aquela história daquele chefe que manda um monte de coisa, não prioriza nada e sempre está trazendo mais, e chega uma outra pessoa e traz mais coisa, e traz mais coisa. O que a gente tem que contar para esse chefe é o seguinte, cara, se você ficar me mandando um monte de coisa aqui, o tempo de atravessamento, né, que é um outro nome também que a gente pode dar para o cycle time ou lead time, ele vai aumentar. Se isso aqui aumenta, isso aqui aumenta. Né? É uma relação bastante direta, e é isso que essa questão, em termos práticos, né? Eu gosto de fazer dessa aula aqui não só de resolução de questão teórica, mas algo prático também, então seria essa a ideia, tá? E se você gostou dessa questão e dessa resolução, é porque você tem interesse em gerenciamento de projetos, na certificação PMP ou até na certificação CAPM, que é a irmã mais nova aí da PMP, né? E é bem provável que você queira saber mais a respeito do meu curso preparatório para essas duas certificações, tanto a PMP quanto a CAPM. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, onde tem um outro vídeo explicando como é que esse curso funciona, e tem também a possibilidade de você se inscrever para a lista de espera desse curso. E é bem interessante você estar nessa lista de espera, porque quem está nela normalmente consegue fazer uma inscrição para o meu curso com desconto substancial. E às vezes a gente até consegue fazer a antecipação da inscrição para que você comece a estudar até mais rápido do que estava planejado inicialmente. Então vai lá, assiste o vídeo e se inscreve na lista de espera.